interessante, não é? Afinal de contas, nós estamos sendo objeto de todo tipo de fraude, cada dia que passa uma fraude aqui, outra ali, sobretudo os bandidos utilizando a boa-fé das pessoas que são correntistas de bancos, etc. Por isso nós trazemos hoje Lucas Reis, ele é do Banco Santander, que nós já tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui, mas é uma pessoa muito preparada para falar de todos esses assuntos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos da Rádio Princesa. Tudo bom? Primeiro também mandar um bom dia especial para os ouvintes e meus conterrâneos. É uma honra estar aqui, Dilson, compartilhando e alertando as pessoas sobre um tema tão importante, não é? Hoje em dia a gente vê que a tecnologia trouxe muita facilidade, mas para esse lado da sociedade a gente vê que tem muita expertise por trás, então vale essa conversa aqui para a gente alertar todos os ouvintes. Lucas, os bandidos estão agindo de todos os lados. Eu mesmo já fui vítima de golpe, né? Eu sou aposentado e tenho minha conta na Caixa Econômica Federal de Aposentadoria. Meu amigo, já fraudaram, já tiraram dinheiro em meu nome, já fizeram um empréstimo de 60 mil em meu nome, conseguiram fazer minha carteira de identidade, falsificar minha assinatura, tudo. Felizmente, a Caixa Econômica reconheceu, nós reclamamos. O cara chegou em Teixeira de Freitas. Olha, eu nunca fui em Teixeira de Freitas, eu gostaria até de conhecer essa grande cidade. O cara abriu uma conta em meu nome na Caixa Econômica, tomou 60 mil reais emprestado, tomou talão de cheque, distribuiu cheque por esse Brasil todo em meu nome. Exato. Qual é a forma que tem de se defender desse tipo de crime, ô Lucas? Bora lá. Primeiro, a criminalidade, ela tem esse perfil inovador. Infelizmente, eu não vou associar empreendedorismo, mas o pessoal, cada dia que passa, está reinventando a forma que tem de ludibriar a população. Então, assim, Dilson, tem os pontos onde o banco, por exemplo, nesse caso que você citou, o banco vai te cobrir, vai te proteger e vai identificar ali casos que são enquadrados como fraude, mas um dos principais pontos é você estar alerta, você ter cuidado com seus dados, você não confiar em contatos novos que aparecem para você. Então, assim, tem vários pontos para a gente trabalhar, mas o principal é ter o cuidado, saber para quem você está mandando uma transferência de recurso ou para quem você está fornecendo seus dados, tá bom? Então a gente percebe hoje que os criminosos, eles estão cada vez mais interessados nos seus dados. Exemplo, muitos criminosos fazem trabalhos de etapas hoje em dia. É a etapa de ter o primeiro contato com você, depois coletar os seus dados e assim ele armar um golpe. Hoje praticamente existe golpe sobre medida. A gente chama isso de engenharia social, que é o que o golpista monta para basicamente ele entender como é que você pensa, quem são as pessoas que você tem mais confiança e assim ele conseguir ter acesso a uma informação sigilosa sua ou basicamente como o caso que você citou, conseguir aí clonar os seus dados e basicamente aí ter acesso a um crédito que era de seu direito, não é? Então funciona mais ou menos assim. E hoje, quando os bancos estão buscando mecanismos de proteção, evidentemente que às vezes causa até uma certa dificuldade para aquele correntista que de repente vê uma certa dificuldade de acessar a sua conta, não é? Sim. Isso é exatamente a motivação para que o indivíduo busque a informação, que muitas vezes o indivíduo não consegue no seu aplicativo, ele vai ao banco, e lá ele tem uma informação, porque muitas vezes você consegue, uma certa feita eu tive uma dificuldade de transferir no seu próprio banco mesmo um recurso de uma conta para outra. E aí eu acabei tendo que ir lá na agência conversar com vocês, né? Porque achei uma certa dificuldade, é quando vocês me informam, isso aqui foi um mecanismo já mais garantido ainda para evitar fraude. Perfeito. Normalmente, quando há uma transferência atípica, o banco já coloca mais etapas de segurança. Por quê? Ele vai identificar que o banco, ele praticamente detém e prioriza a segurança. A gente sabe que no mercado financeiro, a confiança na instituição financeira é primordial para você escolher o banco ao invés do sofá, de colocar na cama ali o seu dinheiro. Por que você escolhe um banco? Porque ele te traz confiança. Então, assim, é um pilar muito importante para o banco
trazer essa confiança para o cliente. Então, essa situação aí, Dilson, provavelmente o banco identificou uma operação atípica, que não está enquadrada ali nas suas transferências normais. Hora ou outra, a gente tem uma situação que dá uma dor de cabeça, você está querendo fazer uma compra ali Sua é você querendo fazer uma compra ali de um valor mais elevado, mas querendo ou não, o banco com seus mecanismos ali para te assegurar, ele vai travar aquela transferência ali até que seja comprovado ali que é você mesmo que está fazendo. Normalmente você tem que se identificar ou falar para o seu gerente, mas assim, tudo isso aí é para proteger o cliente do que a gente está vendo a todo canto do país, em todo canto praticamente, os golpes, né? Então, hoje você vê com o auxílio do WhatsApp aí, muitas pessoas tendo WhatsApp clonado. Não sei se você já viu ou já teve alguma pessoa assim que sofreu aquele clássico golpe de clonarem o seu WhatsApp ou o seu Instagram, e a pessoa já tá ali vendendo móveis ou tá pedindo um Pix para uma ajuda. Então, assim, isso é muito comum e o banco tenta identificar isso aí para proteger o cliente, tá bom? O Pix hoje é um processo seguro ou existe vulnerabilidade no Pix? O Pix é extremamente seguro. O que há vulnerabilidade é quando você vai mandar a transferência ali ou para quem você vai mandar. Então, assim, a estrutura de transferência é extremamente segura. O Banco Central que projetou o Pix aí, ele tem o interesse de que a transferência seja confiável. Mas qual o ponto? Os golpistas, normalmente, eles tentam se passar por pessoas que você não questiona a confiabilidade nela ali. Então, por exemplo, eles tentam se passar por seu pai, seu filho, sua esposa. É nessa dinâmica de se passar por uma pessoa que você conhece em alguma situação de risco ou de necessidade, que eles se aproveitam de um mecanismo de transferência imediata. Então, o Pix, o grande ponto é que ele é uma transferência imediata. Então, se você não confere, se você basicamente tem pilares emocionais aí para você identificar, Dilson, que seria uma situação suspeita na hora de você fazer uma transferência. Se você está fazendo uma transferência motivada por ganância, medo ou paixão, isso aqui são termos mais conceituais. Normalmente é uma situação onde o cliente, a pessoa que está transferindo ali, tem que ficar com a anteninha ligada. Porque os golpistas, ou eles criam uma situação onde você tem que ter medo por estar levando um prejuízo, ou eles basicamente utilizam mecanismos de trazer uma promoção acima da média, um desconto que você não está acostumado. Então, esse é o passo que ele utiliza da ganância da pessoa para basicamente aplicar um golpe ali, tá bom? Ô Lucas, agora essas novas mudanças do Pix, salvo não engano, começaram a viger a partir do dia 1º e hoje, primeiro dia útil, não é? Perfeito. Você pode agora fazer o pagamento pelo boleto Pix, né? O boleto. Mas a gente já não estava fazendo esse pagamento de boleto? Sim, agora o que vai mudar é a compensação. Então, quando a gente tem a transferência via Pix, antes a gente tinha o TED, agora a gente tem o TED e o Pix. Então, qual é a diferença de um para o outro? O tempo de compensação da outra instituição de identificar que aquele recurso ali já caiu no cofre dela. Então, quando você tinha um boleto bancário, você tinha um tempo de resposta aí de 2 dias úteis, em média. Quando você paga via Pix, o banco que vai receber o seu recurso, ele tem um tempo muito mais rápido de resposta. Então, basicamente, aquele pagamento via boleto ali já tem um mecanismo mais rápido, né? Implementado pelo Pix. Quer dizer que a diferença é que a compensação é imediata. A compensação. Que hoje eu faço, por exemplo, vamos admitir que eu vou pagar uma conta da Embasa, né? E eu pago pelo Pix, pelo QR Code. A compensação vai ser mais rápida, isso. A compensação, nesse caso, para chegar o dinheiro ao beneficiário, demora. Se você... Pelo sistema que estava. Isso, antigamente não, até né? Ontem, basicamente você, quando pagava nesse método, normalmente eles também disponibilizavam o pagamento via Pix, mas o boleto via Pix, ele vai basicamente só agilizar o tempo de compensação da instituição recebedora, tá bom? Que você vai mandar o recurso ali. Então, é só para trazer mais dinâmica na parte de pagamentos. Agora, hoje, para quem tem um dinheiro para aplicar, qual é o sistema mais seguro e mais rentável para um correntista comum, não é? Um certo que
não digo que é um grande investidor, mas aquele indivíduo que aplica o seu dinheirinho, deu uma sobra do mês, ele joga na aplicação, que tem muitas aplicações, mas hoje qual que você recomendaria para esse pequeno investidor? Dilson, ó, vamos lá, tem vários mecanismos de você chegar ao mesmo ponto, mas hoje a gente vê, tá na boca do povo, basicamente a gente falar de economia e investimentos, a gente vê que a Selic está subindo muito, que é a taxa básica da economia brasileira. Então, investimentos que acompanham esse índice, muito simples, muito fácil de conseguir. Então, basicamente, você vê lá, meu cliente sabe que a gente tem o CDB 100% do CDI. É uma excelente alternativa de você ter uma rentabilidade muito superior à poupança ou incomparável, deixar o dinheiro ocioso na conta sem dor de cabeça nenhuma. Então, atualmente, dado o cenário, existem cenários onde você tem um trabalho maior para se conseguir uma rentabilidade atrativa, o famoso 1%. Hoje, através do CDB, você consegue uma taxa bem próxima disso, com zero dor de cabeça, tá bom? Então, é uma dica muito boa para você aí que está me ouvindo e basicamente tem dinheiro na poupança ou na conta corrente. Procura o famoso CDB. Você vai ter uma rentabilidade bem próxima aí do que a gente pode considerar uma taxa atrativa, próximo de 1% pelo cenário, com nenhuma dificuldade, com bastante segurança e tranquilidade. Esse aumento da taxa de juros Selic, qual a influência que tem para o pequeno aplicador? Basicamente, na ponta tomadora, quem está empreendendo ali vai ter os créditos um pouquinho mais altos. Então, enquanto a gente vê que está acelerando a taxa de juros, o empresário vai ter um custo mais alto com o crédito. Já o rentista, aquele cliente investidor, ele vai sentir uma elevação da rentabilidade dele. Por quê? Se o governo, que na teoria aí é quem determina a taxa básica da economia, ele está pagando 13, normalmente os outros emissores de investimento aí, eles têm que pagar uma taxa um pouco maior. Então, se ela está subindo, para quem está investindo é bom, para quem está tomando não é tão interessante. Então, para o investidor, como de maneira geral, ele está ganhando mais dinheiro do final de 2024 para cá. Lucas, muito obrigado. Lucas Reis, ele atende no Santander, mas acima de tudo ele é um orientador para a gente. Perfeito. Aqui no nosso Mundo de Afeira. Dilson, queria deixar para o pessoal que tem rede social LinkedIn para se conectar comigo, tirar dúvidas sobre investimentos, se sintam à vontade, tá bom, pessoal? Lá na rede social LinkedIn, meu nome é Lucas Reis. Procurar Lucas Reis, já me encontra. E Dilson, mais uma vez, uma honra estar aqui, tá bom? Muito Lucas, um abraço. Nada, meu um abraço a você, muito obrigado, muito bom dia e agradecendo as suas orientações, sobretudo agora essa questão aí do Pix, né? Você Perfeito. Deu uma orientação que a partir de hoje o Pix já pode ser, opera com boletos bancários, com tudo, né? Isso. Agora é rápido, quer dizer, a transferência é imediata. Isso, agora com o Pix a gente sabe, a dinâmica dele é pagar e creditar na hora, então muito cuidado com o que você está pagando. Muito cuidado, confirma os dados. Tá conversando com o João, vê se o Pix vai para João mesmo. Confira tudo direitinho para não fazer e se arrepender depois. A transferência imediata. Então, é mais tranquilo você conferir do que você tentar recorrer depois, tá bom? Quer dizer, se pagar errado, isso. Antes ainda dava um tempinho, né? Hoje agora não dá mais tempo não. Pagou errado, já ficou na mão Perfeito. Agora, do cara, se o cara não tiver a consciência, não devolve. Perfeito, Dilson. Eu gravei uma dica importante para o pessoal se prevenir da clonagem de WhatsApp, tá bom? Que é muito comum hoje em dia. Basicamente, pessoal, toda rede social, ela tem a confirmação de 2 etapas. Então, ao invés de você só ter o número, você consegue credenciar uma senha. Então, assim, credencie essa senha, por quê? Se seu WhatsApp ou Instagram for clonado, esse golpista, além do seu código de confirmação, ele vai precisar de uma senha. Então, basicamente, aí você previne 99% da chance de alguém clonar o seu WhatsApp com bastante facilidade. Alô, Lucas, bom dia, obrigado. Meu amigo, um abraço.